Pode ser, irmãos? Mais um vídeo aí pro canal. E tenho certeza que é um assunto muito importante. Deixe seus comentários lá, tá bom? A gente vai responder vocês aos poucos aí. Mas eu quero fazer você refletir sobre esse assunto. Assunto importante, né? Tenho acompanhado aí, como dizem, né, no mundo gospel, muitas situações aí. Porque antigamente, há uns 20 anos atrás, quando o Senhor me trouxe para a igreja, que a gente via falar de pessoas paradas ou desviadas, né? Interessante. Mas agora também existem os desigrejados. Olha que interessante, os desigrejados. Posso dizer com certeza, e eu vou estar lendo alguns textos aqui, eu quero que você pense e reflita sobre isso, né? Como eu falei em um outro vídeo aí, eu não sou dono da verdade, mas os fatos corroboram para isso, né? Então eu quero que você entenda, né, aquilo que eu quero trazer para você nesse dia, quanto a esses desigrejados, quanto também a muitas pessoas que entristecem e param, né? Desviado, talvez, né? Que na verdade nós sabemos que no meio desse povo todo existem aquelas pessoas que na verdade só foram na igreja trazer alguma coisa e quando não conseguiram, saíram, né? Quando seus propósitos nos vieram, eles pararam, né? Mas trazendo para nós aquele povo que realmente queria alguma coisa, né? Não estava atrás de bens financeiros, etc., né? Mas infelizmente ele se entristeceu porque ele viu que realmente a igreja atual ela está meio fora do foco, né? E esse tema que eu quero trazer nesse vídeo é o propósito da igreja, né? Qual é o propósito da igreja? Por que Deus instituiu? Por que Jesus instituiu a igreja? É interessante isso daí. Às vezes a gente vai para a igreja e fica anos, a gente nem consegue parar para... Poxa, né? Qual é o propósito disso? Por que Deus instituiu, né? Eu quero que você acompanhe comigo aqui, né? Eu quero chamar sua atenção, né, para esse estudo e quero afirmar aqui que a igreja tem três propósitos. Três propósitos, tá certo? Eu quero deixar um texto aqui para que a gente possa discorrer nesses três propósitos, né? Vamos ler o texto. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do 42 ao 47, ali quando nós podemos ver que a primeira igreja, ela começa a tomar forma. Nós vemos aqui nesse início da igreja, eles seguindo, né, os passos de Jesus, que foi Jesus quem instituiu estes três propósitos, que são bem simples. A igreja hoje, não vou dizer todas, mas tem algumas aí que fazem um mistério, né? Parece que é uma coisa de outro mundo, uma coisa difícil de entender, né? Enrola para cá, enrola para lá. Não abre o jogo, né? E, como eu sempre falo, a Bíblia, ela é bem simples, o Evangelho é simples, a Bíblia é simples de entender, não é difícil de entender. Então vamos lá. A igreja, a fundação da igreja são três pilares, três propósitos a igreja tem. E esses propósitos vieram de Jesus. Os apóstolos espelharam naquilo que Jesus fez durante o seu tempo aqui na terra, né? Então vamos ler esse texto. Atos capítulo 2, versículo 42 e 47 diz assim: E perseverava um povo que estava ali, que tinha ouvido o evangelho, estavam ali com os apóstolos, isso após a ascensão de Jesus. E perseveravam aquele povo na doutrina, no ensino, ensino dos apóstolos, que era o mesmo de Jesus, né? E na comunhão, olha só, comunhão. Estavam ali um ajudando o outro, né? Um fortalecendo o outro. E no partir do pão comiam, todos comiam. Tinha um que não comia, o outro não comia. Todos comiam, né? E nas orações. Estavam realmente juntos ali, compartilhando a parte física e a parte espiritual. Olha só que interessante. E em toda a alma havia temor. Todos que estavam ali, temor, acreditavam
naquela palavra, estavam ali temendo a Deus e louvando a Deus pelo que ele tinha feito. E tinham tudo, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Olha só, quando o povo está ali, naquele mesmo propósito, repartindo, um ajudando o outro, um só corpo em oração, Deus ele faz os seus milagres. Olha que interessante, né? Tem o porquê. Hoje a gente vê que alguns milagres não acontecem, então vamos pensar, né? De repente tem um porquê aí que Deus não está se manifestando como se manifestava na igreja primitiva. É claro que Deus tem um propósito, né? Deus não vai fazer um monte de coisa sem o propósito dele, é aí que está. Mas vamos continuar aqui. E todos os que criam no Evangelho, na palavra, estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha só. Tudo em comum. Ah, não, esse carro é meu. Ah, não, esse avião é da igreja, não é meu. Peraí. Tudo em comum. Tudo é de todos na igreja. Olha só, né? Vamos lá, continuando. E vendiam suas propriedades e bens. Ou seja, quem tem propriedade e quem tem bens que pode vender, vendiam, né? Olha só, que interessante. Quem não tinha como vender, né? Quem não tinha. Vamos lá. E repartiam com todos. Olha só. E vendiam suas propriedades e repartiam com todos. Segundo cada um havia de mister, havia necessidade, né? Segundo cada um tinha necessidade. Então a Bíblia nos mostra aqui que eles vendiam suas propriedades, os que tinham mais vendiam, traziam e depositavam aos pés dos apóstolos. O que os apóstolos faziam? Eles repartiam por igual. Por igual. Olha só que interessante. Vamos lá, vamos continuar. E perseverando unânimes todos os dias no templo, no local onde eles cultuavam a Deus, e partindo o pão de casa em casa, olha só, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Olha que interessante, esses apóstolos aqui não estavam evangelizando aqui, eles não estavam dando folheto na porta do templo, eles não estavam com programação de rádio, de televisão, que custam fortunas, né? Eles estavam no templo, fazendo a obra do Senhor. E a Bíblia diz que e todos os dias o Senhor acrescentava, o Senhor enviava os que haviam de ser salvos, porque é boca a boca, né? É boca a boca. Por que será que o Evangelho chegou para nós? 2000 anos atrás, mais 2000 anos. E aí? Não tinha televisão naquela época? Não tinha empresas gospel, né, naquela época para fazer show de televisão? Não tinha empresas de gospel de rádio para fazer programa de rádio? Não existia isso. Era boca a boca. E chegou até nós. É uma coisa para nós pensarmos, né? Vamos continuar então aqui. Então, como eu falei, a igreja tem 3 propósitos. Bem definidos, claros, simples de entender. Não é um bicho de 7 cabeças, né? Às vezes nós vemos tantos fantasmas aí, mas são 3 coisas simples, né? Eu quero chamar a sua atenção. Então, o primeiro propósito da igreja, para que o Senhor nos levantou, foi anunciar o Evangelho. Simples, né? Primeiro propósito, anunciar o Evangelho. O plano da salvação. O que é o Evangelho? É o plano da salvação. Mostrar ali, desde Gênesis até Apocalipse, né? A salvação do Senhor, porque nós somos pecadores, porque Adão e Eva trouxeram o pecado original. Esse é o plano da salvação. Primeira coisa, né? Dentro disso, doutrinar, ensinar a igreja aquilo que se deve fazer, aquilo que não se deve fazer, aquilo que Deus quer que você faça, aquilo que Deus quer que você não faça. Entendeu? E orar, né? Então a igreja ela foi chamada, ela foi criada, é o primeiro pilar dela, a primeira coluna, para anunciar o Evangelho, a obra de Cristo, em primeiro lugar. Segundo, doutrinar aquilo que deve ser feito ou não, aquilo que Deus quer, aquilo que Deus não quer, aquilo que leva para o céu, que leva para o inferno, né? E a oração, vou orar pelo outro ali, interceder, pedir para Deus, né, estar ali fortalecendo a fé dos nossos irmãos. Segundo pilar aqui, a segunda coluna da igreja, né? Alimentar o povo, olha só.
Interessante, né? Alimentar o povo com roupas. De repente o irmão perdeu o emprego, tem que pagar o aluguel da casa. A igreja ajuda a pagar o aluguel da casa do irmão, né? É claro, né? A igreja pequena é complicado. Estou falando desses megatemplos, né? Tantas igrejas aqui que a sede tem 300, 400 igrejas que ela domina, que ela ganha o valor todo mês ali, recebe um valor. Para onde vai esse valor, né? Então vamos lá, segundo pilar, alimentar o povo, roupas, aluguel, pagar uma água e luz desse irmão que foi despedido, contas básicas do irmão ali. A igreja sabe quem é o irmão que necessita, né? Ela sabe, não tem como não saber, né? Terceiro pilar, curar o povo. Olha só que interessante. Curar o povo. E essa cura que eu estou falando não é espiritual, essa cura é física, né? Pagar um remédio por irmão, ou está desempregado, ou ele ganha aí, de repente um casal, né, ganhava R$1.000 aí de salário mínimo, o esposo ou a esposa faleceu, passa a receber R$500, e aí quem vai ajudar a pagar esse remédio? A família que é ímpia? Não, é a igreja. Olha que interessante, né? Curar o povo. Cura material. Ah, eu coloquei minha mão sobre o irmão estava com dor de dente, eu orei e não passou a dor, vou levar o irmão para o dentista. Se não tem dinheiro, irmão, vou pagar a consulta. Dá para obturar? Obtura. Tem que arrancar? Então arranca. Vou te ajudar, vou curar você. Olha só. Comprar um óculos, né? Olha só que interessante, comprar um óculos. Pagar uma cirurgia, de repente uma irmãzinha lá, viúva, uma situação difícil que a gente conhece. Não tem como pagar e tem que fazer uma cirurgia. A igreja paga a cirurgia da irmã. Para isso a igreja existe, né? Olha só, comprar uma muleta, uma cadeira de roda, né? Pagar um tratamento para o irmão, para a irmã. Esses são os 3 pilares da igreja. Olha só, isso é o que a igreja tem que fazer. O propósito da igreja é isso. Anunciar o evangelho, doutrinar e orar pelos irmãos, alimentar o povo de Deus, né? E curar o povo de Deus. 3 propósitos tranquilos, não é mesmo? Fácil de fazer. Olha só. Será que a igreja está fazendo? Será que não é por isso que os desigrejados estão aí? Será que não é por isso que muitos irmãos perderam a fé? Porque não viram amor nenhum? Porque eu falar no púlpito que eu amo é maravilhoso. Lindo. Mas na hora de ajudar eu, nossa, não tenho, nossa, não posso, poxa, não vai dar. Aí é complicado, né? Então agora eu quero esclarecer. Quero dar base, esses 3 tópicos que eu coloquei aqui, né? E eu quero colocar textos. Porque na verdade, como eu falei para você, os Atos dos Apóstolos, os apóstolos estavam imitando as obras de Jesus. Porque Jesus, ele anunciou o evangelho, ensinou o povo, orou pelo povo, ele ensinou até os apóstolos a orar. Em segundo lugar, ele alimentou, né, com pães e peixes ali, ele fez a multiplicação do pão e peixe. E ele curava constantemente aqueles que vinham até ele. Olha que interessante, né? Então vamos lá. Então vamos esclarecer cada item aqui. Primeiro, anunciar o evangelho, o plano da salvação, né? Doutrinar e ensinar a igreja aquilo que deve ser feito, a igreja, o corpo de Cristo, e orar pela igreja. Então vamos lá. Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16. Confira comigo aí. Jesus falando, e disse-lhes, ide por todo mundo, quem? Nós, a igreja. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, pregai o evangelho, anunciai as boas novas a toda criatura, aquele que não acredita, não sabe que existe um Deus no céu, que você é um pecador e precisa da misericórdia de Deus e do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário para ser salvo, para pedir perdão pelos seus pecados e ser perdoado pelos seus pecados, levando uma vida íntegra e reta diante de Deus, certo? E disse, quem crer e for batizado, quem crer no evangelho e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Olha aqui. Então aqui é o primeiro item. Anunciar o evangelho. Jesus está mandando fazer aqui. Vamos lá, segundo texto aqui, eu quero que você leia. Efésios capítulo 4, versículo 10 ao 15. Vamos ver. Aquele que desceu do céu é também o mesmo que subiu de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo, quem? Deus. Ele mesmo
deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o quê? É Deus quem levanta, a pessoa, não é a pessoa que estuda, é o melhor, fala bem, fala bonito, fez um monte de curso, não. É Ele que deu, é Deus que dá o dom na vida do ser humano. Para quê? Vai ter um propósito aqui, olha só. E ele, Deus, deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores, querendo o quê? Por que ele levantou essas pessoas na igreja? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, querendo que estes ensinem o que os santos devem fazer e o que não devem fazer. E o evangelho, e a obra de Cristo e tudo isso. Olha só. Né? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Olha só. Né, para ser usados ali, para edificação de quem? Do corpo de Cristo. Para edificar, estruturar o corpo de Cristo, que é a igreja, são os membros. Né? Até que todos os membros da igreja cheguemos à unidade da fé. Todos nós com a mesma fé. Olha só. E ao conhecimento do Filho de Deus, conhecendo o Evangelho. Quem é o Filho de Deus? Quem é Jesus? Qual é a obra que ele fez? Né? Olha só. A homem perfeito. Quando nós conhecermos a obra, estivermos desviando do mal, fazendo a vontade de Deus, estamos ali firmes realmente, fugindo daquilo que não agrada a Deus, nós chegaremos a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Olha só, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Foi o que o apóstolo Paulo falou. Tem que ser dessa forma. Continuando aqui. Para quê? Para que ele levantou esses homens? Para ensinar, doutrinar esse pessoal, né? Nós, os crentes. Para quê? Para que não sejamos mais meninos, que o menino não sabe o que ele vai fazer, não toma decisão nenhuma. Hoje ele quer fazer uma coisa, amanhã ele quer fazer outra. Hoje ele quer uma bicicleta azul, amanhã ele quer uma vermelha. Então o menino é inconstante, não tem nenhuma vontade definida. Olha só. Então esses homens foram levantados para nos ensinar para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Ali falou que dá dinheiro, eu vou lá. Ali falou que ali cura de doença, eu vou lá então. Ali diz que se eu depositar no altar eu vou ficar rico, então eu vou lá. Não, nada disso. Olha só, né? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Ou seja, se nós formos ensinados por essas pessoas que Deus levantou, o evangelho correto, nós não seremos enganados por esse tipo de pessoa, homens que têm astúcia, enganam fraudulosamente. E hoje está cheio de camarada aí. Está cheio de entrega no altar, de envelope aqui, envelope ali, né? De faz um desafio a Deus. Está cheio desses camaradas aí. Olha só, continuando Jesus falando aqui. Perdão, Paulo falando aqui. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Efésios capítulo 4, versículo 10 ao 15. Olha só que interessante. Então, primeira coisa, anunciar o evangelho, doutrinar a igreja e orar por ela. Está aqui, ó, tá bem claro aqui. Jesus fazendo em Marcos ali, Paulo orientando da mesma forma aqui em Efésios, né? Na carta que ele escreve aos Efésios. Vamos lá então. Segundo pilar do evangelho, a obra da igreja, né? O propósito da igreja. Vamos lá. Segundo, alimentar o povo, como eu já tinha falado. Roupa, aluguel, água, luz, contas básicas, pessoas que estão desempregadas, irmãzinhas que não têm dinheiro às vezes, né? E tá ali naquela luta. Então, olha um texto aqui para basear isso. Segundo pilar. João capítulo 6, versículo 1 ao 13. Leia comigo. Depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galiléia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que Jesus operava sobre os enfermos, ele curava os enfermos, né? E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. E então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para esses comerem? Né? Jesus, preocupado que o povo estava lá, não tinha o que comer. Olha só, né?
Mas dizia isto para experimentar Filipe, né? Porque ele bem sabia o que ele havia de fazer. Jesus sabia o que ele ia fazer. Ele quis experimentar Filipe. Aí Filipe responde, né? 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Olha só. E um dos seus discípulos, André, Simão, de Simão Pedro, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000 homens. Se tivesse mais, cada homem tem uma mulher, são 10.000, fora as crianças. Olha só, interessante. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, partiu-os pelos discípulos, os discípulos pelos que estavam sentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que os sobejaram, para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram 12 alcofas de pedaços. Olha só, 12 cestas. Dos 5 pães de cevada que sobejaram os que haviam comido. João 6, capítulo 6, do versículo 1 ao 13. Então Jesus curava, alimentava e anunciava o Evangelho. Essa é a obra de Deus na terra. Vamos lá. Mais um texto aqui. E esse é importantíssimo também, né? Não, os outros também são, mas esse é de suma importância. Olha que interessante. Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46. Olha o que Jesus está falando aqui. Isso aqui é para a gente atentar, para a gente começar a temer e tremer. Não é brincadeira. Olha só. Então Jesus começa a falar aqui: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes às ovelhas. Olha só. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde à sua direita, as ovelhas. Vinde benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, olha só, e deste-me de comer. A igreja tem que alimentar os menos favorecidos. Olha só. E tive sede, e deste-me de beber. E era estrangeiro, não tinha onde morar, não tinha onde ficar, né? E hospedaste-me. Estava nu, não tinha roupa. E vestis-me. A igreja tem que comprar roupa também, né? Como eu falei, tem irmão que ganha R$500 na igreja, passa por necessidade o mês inteiro. Às vezes o familiar ímpio dele que ajuda ele. Adoeci, olha só, estava doente. E você foi me ver, né? Foi me visitar. Você foi ali me dar um ânimo, você foi me falar uma palavra de incentivo. Você estava do meu lado, né? Estive na prisão e foste me ver. Olha que interessante. Então Jesus mostra aqui, né, a obra da igreja. A obra que a igreja tem que fazer. Será que a igreja está fazendo isso? Será que a igreja atual está realmente fazendo o que os apóstolos faziam, Atos dos Apóstolos? Onde aquele dinheiro que era depositado aos pés dos apóstolos, eles dividiam, eles repartiam, né, entre eles. Todos ali. A Bíblia diz que nada faltava para eles. Todos tinham em comum, tudo, né? E olha que interessante aqui. Aí eu quero chamar a sua atenção aqui. Que Jesus falou isso para as ovelhas, mas ele falou também para os bodes. Olha que interessante. Então dirá também aos que tiverem à sua esquerda, os bodes. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome, não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolheste. Estando nu, não me vestiste. E enfermo, e na prisão, não me visitaste.
Eles, olha só, aí os bode, olha só que interessante. Isso é responsabilidade pra gente. Tem que atentar para isso daqui. Isso não é história da carochinha, isso aqui é um fato e vai acontecer. Olha só, então eles também lhes responderam, os bode, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, quando com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo na prisão, e não te servimos. Aí Jesus vai falar aqui. Então lhes responderá dizendo: é verdade, eu vos digo que quando a um destes pequeninos, quando você não fez isso à minha igreja, olha só, quando a um desses pequeninos não o fizestes a mim. E irão estes, os bodes, para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Complicado, né? Tem que se meditar nisso, a gente tem que avaliar o que a gente está fazendo. Né? Será que não é por isso que a igreja tem esvaziado? Será que não é por isso que apareceu os desigrejados, irmão que para, esfria? Que vê tanta gente falando de amor lá, mas na hora de suprir mesmo, nada. Como eu falei, né? Uma igreja pequena aí, 10, 20 membros, não tem condição às vezes, mas tem muitas igrejas aí que são muito grandes. Né? Elas têm 300 igrejas que saem delas aí, que elas tomam conta, 400. E todo mês recebem uma ajuda de todas essas igrejas. Onde vai esse dinheiro, né? Que deveria ser devolvido. O dinheiro não é para ficar para a igreja. O dinheiro é para devolver, né? Para aqueles que precisam. Então vamos lá. Terceiro aqui. Terceira coluna. Curar o povo. Interessante, né? Curar o povo. Leia comigo esse texto, Mateus capítulo 4, versículo 23 ao 24. E percorria Jesus toda a Galiléia ensinando. Jesus estava ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria e traziam-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, e endemoniados, e lunáticos, e paralíticos, e ele os curava. Mateus capítulo 4, versículo 23 a 24. Então, qual que é a obra, né? Qual que é a obra da igreja? O que a igreja tem que fazer? Nós entendemos que, na verdade, a igreja tem gastos, tem custos, né? Então, vamos lá. O que entra na igreja, né? O que é ofertado à igreja, nós entendemos que tem um passo a passo ali, né? O primeiro, pagar as contas do prédio, né? Agora, os impostos. A primeira coisa a ser feita com o dinheiro que entra das contribuições dos irmãos, né? Segunda coisa, pagar o dirigente, né? O dirigente que trabalha 24 horas ali, ele não vive de outra coisa, ele vive da obra ali, né? Então ele vive para cuidar da obra. Ele está pronto na ministração do evangelho, né? Ele está ali para visitar os membros e está ali para fazer a manutenção do prédio, né? Está ali para cuidar, para pintar o prédio, para tudo que o prédio precisa ser feito ali, ele está ali. Chamar um eletricista, chamar um pedreiro, né? É isso daí. Isso é a segunda coisa que tem que ser feita com o dinheiro, né? Pagar as contas do prédio, água, luz, impostos. Pagar o dirigente, né? O salário que foi combinado ali com os membros da igreja. E terceiro, guardar os recursos que sobram. Para quê? Para que esses recursos? Justamente para fazer a obra completa. Ensinar o povo. De repente fazer um folheto, um livreto, né? Está ensinando, doutrinando o povo, né? Segundo lugar, alimentar o povo, né? Às vezes prega-se de amor o ano inteiro. Aí chega no final do ano, o Natal, o Ano Novo, né? E o irmãozinho tá lá e às vezes tem irmão lá que não vai ter nenhum panetone para ele comer com a família, não vai ter um peru, né? Não vai poder fazer uma ceia de Natal, porque às vezes ganha R$500, às vezes está desempregado. E essa família passa batida. Então eu falo de amor o ano inteiro, no final das contas, essa família não tem nenhuma ceia para ir lá passar a se alegrar com a família ali, né? Uma Páscoa,
pai ali louco para comprar um ovo de Páscoa pro filho, mas não tem um recurso, né? Tem um recurso. Às vezes um dia das crianças, não tem um recurso para dar um presente para a criança ali, né? Olha que interessante. E aí que entra a igreja. É aí onde entra os recursos dos irmãos, né? E não só isso também, um remédio, né? Um remédio, um óculos, é o que eu falei. Nesses 3 pilares, eles têm que ser feitos. A obra de Cristo é completa. Não adianta eu vir na igreja pregar, não alimento ninguém, não curo ninguém. Entendeu? Sai para evangelizar na rua aí, chega uma pessoa numa situação difícil às vezes, aceita o Senhor, vai para a igreja, está numa luta ali, de repente tem que fazer um tratamento, o médico não consegue porque não tem dinheiro, né? Precisa um óculos, não consegue comprar, né? Situação difícil, várias situações financeiras ali, né? E a gente, como de repente está à frente da igreja, você sabe disso, né? É como eu falei, a igreja pequena é complicado, mas tantos e tantos megatemplos aí que tem condição de todo mês devolver, porque o dinheiro que entra não é para ficar com o dirigente. O dinheiro que entra não é para o dirigente comprar carro importado, como eu tenho visto alguns vídeos aí do camarada falando. Carro importado, relógio de 5.000, anel de 10.000, né? Como o cara falou, pastor de igreja grande tem salário grande, pastor de igreja pequena tem salário pequeno. Complicado, né? Salários de 10 mil reais, 20 mil reais. Quer dizer, 10, 20 mil um salário. Enquanto o povo sofre, enquanto o povo às vezes não tem né? Como eu falei, um remédio. A gente tem que pensar, a gente tem que rever aí. Porque o propósito da igreja está bem explícito, está bem claro. Jesus foi quem começou e deu os tripés da igreja, né? Colocou o tripé, né? Pregar, ensinar, alimentar e curar. Aí Atos dos Apóstolos, os apóstolos vêm e continuam fazendo a mesma coisa, né? Pregando o evangelho, ensinando, alimentando e curando. E a igreja atual, será que está fazendo isso? Então é hora da gente pensar, né? Os desigrejados não é um acaso, não é culpa nossa, sim. Muitos acham que não. Esse pessoal não tem nada a ver com nós. Tem sim. Cansaram de ouvir promessa, cansaram de ir na igreja e muita pessoa no púlpito lá, hoje chegou a sua bênção. Olha, hoje a porta abriu, hoje veio um anjo aqui que com a chave da vitória. Hoje essa enfermidade vai ser curada, né? Olha, deposita o seu pagamento no altar que Deus vai dobrar. Vende seu carro, dá para a igreja. Dá a sua casa para a igreja, né? Cansaram de ouvir profetada. O evangelho da prosperidade, esses falsos ensinos que nós sabemos de onde que vem, né? O diabo é astuto. E a igreja está sofrendo. Aí para. Esse irmão parou porque ele não está nem aí com a igreja, né? Entristece. O irmão fala tanto de amor no púlpito, mas precisei e virou as costas, né? Estou vendo testemunho aí, aquele Alisson e Neide, né? Eles foram cantar ali em uma vigília do Bom Samaritano, e ali, numa administração ali, o Alisson começa a falar que a tia dele precisou, né, de um valor lá, tinha que fazer vários exames ali, porque ela teve câncer de seio, e disse ele ali naquele vídeo, tá no YouTube, você pode procurar lá, Alisson e Neide, na vigília do Bom Samaritano, e lá no testemunho, na igreja, ele cantando, ele fala que muitos pastores disseram que iriam ajudar, e na hora sumiram. Entendeu? Complicado, né? Então que a gente venha rever aí a nossa vida, nossos propósitos, porque nós vimos ali que Deus vai cobrar, né? Tive sede, tive fome, né? Vocês não me deram comer, não me deram de beber, não me vestiram, não me curaram. Essa palavra é complicada, hein? Então que a gente vem abrir nossos olhos. Não é brincadeira, não podemos brincar com a igreja de Deus, com as ovelhas do Senhor. Porque ele falou ali, quando vocês não deram a mim, vocês fizeram.
tá? Quando vocês se recusaram a ajudar as ovelhas, vocês estão se recusando a me ajudar, porque é para mim. Quando o apóstolo Paulo foi ter um encontro com Jesus ali na cidade de Damasco, Jesus fala: Paulo, Paulo, por que me persegues? Porque Paulo estava perseguindo o povo de Deus. E Jesus falou: por que você me persegues, Paulo? Então, que nós venhamos ter cuidado. A igreja não é brincadeira. O dinheiro que entra na igreja não é oba-oba, não é para brincar, rasgar, viajar, curtir a vida enquanto os membros sofrem e morrem. Aos poucos desviam, param, se tornam desigrejados. Mas a responsabilidade da igreja é muito importante, muito séria, e Deus um dia irá cobrar. Amém, meus irmãos? Vamos pensar, vamos refletir, tá bom? Deus abençoe aí, fiquem na paz.